Olá amigos do canal Novo Universo, com vocês Matheus Aguiar. Recentemente eu gravei um vídeo falando da importância da espiritualidade dentro de clínicas e instituições. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre ufologia, nossos amigos extraterrestres, e lá me pediram para que eu pudesse me aprofundar ainda mais nesse tema. Aqui eu vou falar um pouco dos dois, fazendo um único vídeo. Roda a vinheta e vamos nessa! Gente, é o seguinte, vamos entender primeiro o que acontece quando alguém está sobre o uso de uma substância. Neurologicamente, seu cérebro está totalmente liberando substâncias, produzindo sensações que você está alucinando. É o que dizem, né? Alucinando. Só que eu já falei aqui em outros vídeos que o nosso pensamento ele é formado através do nosso sentimento. A emoção que nós carregamos, de certa maneira, ganha vida aqui dentro da nossa mente. Então, cria-se imagem, todo o nosso aparelho psíquico trabalha constituindo uma realidade, melhor, construindo uma realidade para que nós possamos libertar esses sentimentos aqui para fora, tanto de bom como de ruim. Por isso que nós sabemos que através da forma que você se sente, você vibra. A vibração, ela é, vamos dizer, medida, percebida através do sentimento. Quanto mais você sente, mais intenso, maior o nível de vibração. Quando você faz uma prática de caridade, quando você se doa para o outro, você está aumentando o nível vibracional através daquela sensação produzida no momento. Então toda ação tem uma emoção que eleva o nível de vibração. Vocês não vão esquecer mais disso agora, depois do que eu falei. Se concentra bem nisso. Porque quando você faz um uso de qualquer tipo de substância ou qualquer tipo de bebida, o que acontece? Você entra no estado de relaxamento. Ao entrar no estado de relaxamento, a sua mente, seu cérebro, seu inconsciente, você em si, ele se percebe em um estado vibracional, aonde abre portais e dependendo do lugar onde você está, esses portais eles podem ser malignos e podem atrair seres que estão perto de você que vão te levar para dimensões inferiores. Matheus, como assim? O que acontece? O que acontece é que você atrai para você tudo aquilo que você vibra. Então, quando você abre portais em determinados lugares, como bar, boate, rave, porque ali está formado uma egrégora. Egrégora pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando você está nesse ambiente, você está numa outra atmosfera, uma eletrosfera. Imagina que todos ali, reunidos no mesmo lugar, aumenta o poder de vibração e de canalização do ambiente, porque vocês se conectam ali. Nesse momento, dependendo do lugar onde você está, dependendo ali onde você já vê que não é um lugar bacana, né? Tipo, se tá todo mundo usando, se tá todo mundo bebendo, você já vê muita dor e sofrimento. Porque o que acontece? Todo mundo que faz uso de substância, já falei isso para vocês diversas vezes, tá querendo fugir dos problemas, tá indo pra morte. É uma forma de você se matar. Então, você já vê muita dor e tristeza. O que vocês vão atrair naquele tipo de lugar? Entendeu? Seres inferiores, seres com raiva, seres que usam os seres humanos como experiência genética, que é o que está cheio dentro de clínicas e instituições. Por isso a importância da espiritualidade lá dentro, a importância das orações lá dentro. Então, o que acontece nesse momento? Conforme o seu corpo ilusoriamente acredita que você está seguro, porque você só relaxa e você só abriria esses portais no momento que você tivesse relaxado e se sentindo verdadeiramente seguro em certas ocasiões, como trabalhos específicos para isso, ou dentro de sua casa, meditando, porque quando você começa a meditar, você começa a se concentrar em sua respiração. Você vai induzindo um estado de relaxamento, de conforto, confiança, e aí você vai percebendo as ondas e esses portais benevolentes, seres de luz,
começam a intervir com você e você começa a elevar a sua frequência vibracional, acessando essa outra atmosfera, canalizando a energia de lá e trazendo para essa realidade. Só que o oposto também acontece com os usuários de droga. E lembrando que todos os usuários, eles são seres extremamente sensíveis e mediúnicos. Por isso que eles buscam as drogas, porque eles não estão sabendo lidar com a mediunidade dele, lidar com o que eles estão vendo, intermediar essas situações e pela raiva, pela ira, pelo medo, agonia, essas sensações que os dominam, eles acabam fugindo para esse lugar, buscando pessoas iguais a eles que estão sofrendo também. Só que ali eles são atacados por esses seres invisíveis. Quando nós somos seres invisíveis, quando se fala de obsessor, é um campo muito grande para ser definido aqui em um único vídeo. Por quê? Porque existe sim seres extraterrestres fora do nosso planeta, existe Gwins, existe várias raças. Tem um livro do Rodrigo Rômulo que ele vai falar mais sobre isso. Tem um documentário também que é Alienígenas do Passado. Fala dessa questão dessas construções, porque é como se fosse diversa raça, diversos seres. Quem está certo? Quem está errado? Não dá para julgar, entende? Mas cada um tem um modo de ver. Pessoas que comem carne, olha só, o que acontece? Elas pensam que os animais estão aqui para nos servir. E dessa maneira, por eles serem mais fracos, nós podemos escravizá-los, entende? A nossa vontade. Esse é o pensamento. Eles vão atrair seres visíveis, invisíveis, que vão pensar da mesma forma. Essa raça é mais fraca, então nós podemos escravizá-las da nossa vontade. E é isso que acontece. Eles simplesmente te chipam. Eu falei um pouco do zumbido do ouvido. O que é um zumbido do ouvido? É um chip. É porque você está entrando como se você estivesse sintonizando em frequências de rádio, você não sintoniza, está lá o chiado. O rádio não faz o chiado, daqui a pouco você fez o quê? Entrou na frequência e você está ouvindo o som. O chip, eles estão sintonizando a sua frequência com a frequência dele. Porque como tudo é uma onda e como o universo vibra, você está se conectando através desse sentimento, através desse portal que está sendo aberto naquela situação, e você acha que você só está se divertindo, que você, na verdade você está sendo induzido a um estado mental, a um transe, onde a sua mente muitas vezes é levada para um lado, seu corpo fica vulnerável e eles colocam transplante, chip, eles fazem o que quer com vocês, em festa, em rave. Muitas pessoas vão se identificar com isso, mas é uma propaganda negativa. Na Corinthians Itaquera tem uma dub chamada Três Coco. É bem conhecida. É reggae, é bem legal. Eu fui. É legal. Falar que não é legal é mentira, eu vou estar sendo hipócrita. Eu fui há um tempo atrás, já faz alguns anos isso. Quando eu cheguei lá, eu olhei, foi o primeiro momento que eu tive contato com reptilianos. Esse canal, eu quero que as pessoas que me acompanham sejam bem mente abertas. Então, eu não vou ocultar informação. Quem for para me seguir, vai me seguir porque realmente entende o que eu falo. Às vezes eu tenho receio de gravar por causa disso. Porque falar isso em rede aberta é muito complicado e muito delicado. Mas eu preciso falar. Né? Disseram que é a minha missão, que é o meu dever, então eu vou cumprir com isso. Quando eu cheguei lá, eu vi reptilianos. Reptilianos são uns largatos enormes, desse tamanho. Enorme, e eu ainda não estava drogado, na época eu usava, mas eu ainda não tinha usado nada, eu ia começar a usar, a partir daquele momento eu já nem quis, eu gelei, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei de canto, assim, aí minha irmã me perguntou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu nada, e tinha uma menina, eu nunca esqueci o nome dela, Vicky, se é nome realmente ou se era um nome artístico, porque tem muito disso, eu não sei. Mas ela disse assim pra mim, eu sei porque você tá assim, você tá vendo o mesmo que eu, não precisa ter medo, é normal. E eu não entendi aquilo, mas assim, é normal porque olhar aquilo era normal? Não era normal, ali era um covil. E eu percebi que as músicas que tocavam ali, era uma música muito sedutora, sabe? Mulheres muito sedutoras, e a dança, o jeito, uma energia sexual muito forte.
E eu percebia que aqueles seres que eu estava vendo se alimentavam daquela energia. E assim, eu tava curtindo aquilo, ao mesmo tempo querendo entender, ao mesmo tempo com medo. Eu me sentia preso naquele lugar e eu comecei a me entregar ali. Eu fiquei ali algum tempo, eu fiquei ali algumas horas, sabe? E na época eu fumava maconha, eu comecei a fumar um baseado, que eu falei, mano, acho que eu tô viajando, acho que eu tô brisando, meu, não sei o que tá acontecendo comigo e tal. Eu nunca gostei de beber, mas assim, eu vi aquela experiência, foi uma coisa muito forte pra mim. E eu sentia constantemente a presença de uma nave, muito forte isso. Quando eu saí de lá, saí totalmente chipado, totalmente zoado, campo energético totalmente quebrado. Tinha na época a dona Terezinha, felizmente ela se foi, né? Não sei quem conhece a Rosa Caridade, era um templo aqui perto da Dona Rosa, e eles faziam um trabalho com obsessão, desobsessão. Aí eu acabei frequentando lá, acabei me reestruturando. Eu fiquei de um jeito que eu fiquei muito mal. E eu entendi que aquilo não foi brisa. Foi o primeiro contato que eu tive. Eu entendi que aquilo não foi brisa. Depois eles me explicaram. Eu comecei a buscar ajuda, eu comecei a procurar entender. Outro contato que eu tive, mas aí não foi com reptilianos, quando a gente faz uma viagem de conclusão de curso. Quando nós nos formamos aqui na Cristina Cairo, na turma de linguagem do corpo, e quando faz meditação, a gente faz uma viagem de finalização de curso e lá a gente acaba indo para um recinto, um sítio, tem umas dinâmicas e tal, bacana. Foi um trabalho muito bonito, muito lindo e eu voltei totalmente renovado, totalmente forte, diferente. Olha só para você ver como que é as coisas, totalmente diferente. E nesse momento que eu voltei diferente, eu tava ainda mamando com a minha avó, isso já faz alguns anos. Eu tava em casa, eu tinha ido dormir normal, não tinha usado nada, tava tranquilo, tava limpo. Eu já tava limpo, né, fazia um tempo. E eu acordei paralisado, eu não conseguia me mexer. E eu via nitidamente seres pequenos, aqui, batiam mais ou menos aqui em mim, cinzas, e eles queriam mexer em mim. Eu sentia que eles queriam fazer alguma cirurgia, alguma operação, porque o que eu entendia é como se eles tivessem perdido esse contato comigo, porque eu elevei minha frequência vibracional. Eles estavam ali, como eles conseguiram me achar, eu não sei, porque eles só conseguem te achar quando você abaixa a frequência. E eles queriam de qualquer forma me chipar. E eu fiquei com aquilo atordoado e eu comecei a rezar. Independente de crença, independente de religião, de qualquer um de vocês, a oração mais poderosa é aquela que você mais acredita e que você realmente tem fé. Eu comecei a rezar, rezei muito para Arcanjo Miguel, que para mim é um dos meus guardiões, que eu me apego muito a ele, né? É essa energia, a essa concentração, essa força que me traz o Arcanjo Miguel. Quando eu evoquei Arcanjo Miguel e toda a sua legião de luz, os seres de luz para me proteger, eu vi nitidamente uma luz muito forte vindo e espantando esses seres. E foi aí que eu consegui acordar. A partir daquele dia eu não tive mais chip, eu não senti mais nada desse tipo. E eu comecei a querer estudar, me aprofundar, vi vários relatos parecidos, várias pessoas que falam sobre nave, já vi algumas naves no céu também. E eu comecei a fazer trabalho dentro de clínicas, né? E é nítido para mim, porque depois dessas experiências é como se eu conseguisse sentir, é como se eu conseguisse perceber quando uma pessoa está chipada ou não, quando ela está sendo abusada energeticamente. O campo dessa pessoa fica aberto. A gente sente quem tem mediunidade e quem faz anos que não come carne. Agora eu já virei vegano, faz 6 meses mais ou menos que eu já estou na questão de veganismo. Então a sensibilidade é maior ainda. E aí que tá as questões. Quando você entra dentro de uma instituição para fazer um trabalho e você percebe isso, você sabe que os remédios, eles dopam. As pessoas que usam remédio, que têm esquizofrenia, são pessoas extremamente sensíveis. Por que eu estou falando isso? Porque elas não sabem lidar com essa realidade, porque elas vivem outras realidades. Nós não podemos ignorar isso e acreditarmos que só existe esse mundo, entende? Os mundos são interligados. Mentalmente dizendo, tudo tem essa conexão. Nós somos interligados com várias dimensões, com vários planetas.
entende? Isso. E aqui na Terra tem uma mistura muito louca, porque foi utilizado de diversos outros seres para construir a Terra. Aqui na Terra tem de tudo, que em muitos planetas e outros lugares não tem. É um lugar muito rico e abundante. Muitos seres querem o planeta. E como que eles fazem para conseguir o planeta? Atacam as pessoas que vivem nesse planeta para destruir essa atmosfera, para que esse planeta fique mais acessíveis, entendeu? Com planetas deles, porque eles conseguem chegar até nós. Porque nós perdemos a conexão com outros planetas, diz que são seres mais evoluídos. Leia o Rodrigo Rômulo, Convenção Intergaláctica, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando para vocês. É muito conteúdo para se passar em pouco tempo de vídeo, porque também eu não posso esticar, senão fica uma palestra. Mas se atrevam, se permitam, porque muitas pessoas negam o que eu estou dizendo por medo. Elas têm medo e se mantêm na zona de conforto. Então, quando você faz dentro da sua clínica, você que é dono de clínica ou terapeuta, quando você faz uma oração que tem sentimentos nobres, porque existe oração para coisa ruim também. Evocação existe. Para quem não sabe, é a coisa mais natural do mundo. Tudo que você faz com uma intenção, que você coloca sentimento, você cria um colapso de onda. E ali você vai colapsar essa onda com seres da mesma energia, com seres da mesma frequência, e de todos os sentidos. Entende? Pessoas que já morreu, seres extraterrestres, não importa. O ser humano é ignorante. Porque assim, o que define o ser é o sentimento qual ele possui. O que define o ser é o sentimento qual ele possui. Não interessa se é humano, se é ET, se é cachorro, se é gato. Se você vibra no amor, você se conecta com tudo que vibra no amor. Você se transforma no amor, você se transforma nessa energia. O amor, ele é o respeito, a honestidade, a integridade, a verdade. É um conjunto de ações que te eleva vibração, que eleva a sua vibração. É assim que funciona, é assim que é. E isso não sou eu que inventei. É assim que foi feito o universo. Porque existe uma força regente maior do que todos nós. Uma força que criou diversas raças, diversos seres. E que faz com que o nosso planeta viva. Vamos dizer assim. Só que existem seres que esqueceram disso. Que se apagou a luz dentro deles por não praticar esses atos de benevolência. E a dor que eles têm é tão grande que eles acabam sugando pessoas, interferindo na evolução de pessoas, consumindo outros seres para poder se alimentar, porque eles sentem fome. Eles sentem fome. Aqueles seres que eu vi naquela dub, naquele show de reggae, que é uma coisa totalmente assim, aquela energia sexual que estava sendo desenvolvida ali, através daquela música, porque provavelmente aquelas pessoas estavam chipadas por esses reptilianos, estavam conectadas com esses reptilianos, e mentalmente eles faziam com que isso tudo acontecesse de outra dimensão, para que eles sugassem, entende? A energia dessa dimensão para a dimensão deles, porque lá eles não têm energia como a nossa. O ser humano é uma fonte de energia muito gostosa para eles, vamos dizer assim. Assim como para muitos um prato de frango é uma delícia. E eles não querem saber. Eles se alimentam de raiva, de tristeza, de angústia. É isso que fortalece esses seres. E eles sugam essa energia. Assim como o obsessor suga você quando você está bebendo um copo de uísque, quando você está fumando um cigarro, quando você está usando a sua droga preferida. Porque seres que ainda não desencarnaram, seres que se desencarnaram, porém, eles continuam na Terra porque eles não querem evoluir para a luz, eles são muitas vezes contratados para trabalhar com outros seres aqui. Tem um livro que aconteceu na casa espírita. Mateus, você tem religião? Não tenho religião, mas como eu disse, eu tenho visão diferente de mundo. Eu entendo que tudo isso existe porque eu passei, eu vivenciei, eu sei os ataques psíquicos que eu já sofri e o quanto você tem que ser forte para brindar sua mente a tudo isso e se afastar de todas essas tentações para poder ficar sóbrio. Então, é impossível você ignorar essas informações e querer ter uma vida mais saudável, ao meu ver, porque você não entende a importância do ato de você se manter limpo, de você fazer suas orações, de você frequentar lugares diferentes que falem sobre isso para poder ajudar você a reorganizar os seus campos energéticos e assim não ser afetado por esse tipo de seres, porque eles existem, vocês acreditando ou não, eles existem. Então,
assim como eles se alimentam dessa maneira, eles se alimentam de outra forma. Assim como as pessoas se alimentam dos animais, seres mais evoluídos em tecnologia, vamos dizer assim, ou em informações, se alimentam dos seres humanos. Então, a clínica, muitas vezes, quando ela não é espiritualizada, ela acaba se tornando um cativeiro, como um galinheiro, vamos dizer assim, que esses seres se alimentam de tudo que estão ali. Eles simplesmente chipam, abusam sexualmente, porque isso tem muito dentro de clínica, atos sexuais que são feitos entre interno e profissionais. Muita complicação ali tem, se você não souber onde está internando seu filho, é muito perigoso isso. Espancamento, pessoas que são agredidas, pessoas que são dopadas, tudo isso existe, porque esses seres também influenciam esse tipo de atitude. Então, quando você vai numa clínica, observe se ela tem a religiosidade, sem questão de dogmas, mas de fazer uma oração, de falar de Deus, de pregar o amor, a caridade, a benevolência, a intenção de você se desenvolver, mas de hipótese nenhuma você se desenvolver em cima do sofrimento de outra pessoa, mantendo sempre a questão vibracional ativa, elevada. Uma clínica onde eu trabalho, eu tenho muito orgulho disso, porque é um lugar muito bonito, um lugar com árvores, um lugar com animais, que ajuda no tratamento deles. Eu coloquei lá no meu Instagram, Matheus Aguiar 463, lá eu falo essa questão, né, eu não faço vídeos lá, só no YouTube, mas lá às vezes eu coloco algumas fotos, algumas coisinhas nos meus stories. E eu coloquei a foto com 2 cachorros lindos, que é os meus ajudantes na cura dos vícios. Porque eles fazem com que o ambiente fica melhor, tem um macaquinho lá também. E assim, para que as pessoas possam se trabalhar, se harmonizar e que elas possam se libertar de toda essa nhaca que elas atraíram através de muitos anos de droga, se colocando em situações desastrosas, que elas se destruíam aos poucos. Aí você já vê a questão e a falta de amor próprio. Mas, gente, hoje é isso. Eu falei um pouco aqui sobre isso. Se não for o suficiente, eu gravo outro vídeo falando mais sobre isso. Deixem no comentário, deixem nos comentários. Eu vou voltar a gravar, fiquei um tempo sem gravar. Eu ainda estou me habituando com a minha vida, com a minha rotina. É muitas coisas diferentes para mim fazer, muitas coisas para eu dar atenção. Mas o canal é uma grande ferramenta, é muito importante para mim estar aqui com vocês, estar aqui gravando. Eu agradeço a todos o carinho e até a próxima. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.